Há pouco tempo chamou minha atenção, pelo baixo preço, essa coleção da editora Príncipes, né? Por quê? Porque vem 3 livros importantes do H.G. Wells. Quais são esses livros? A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Ilha do Dr. Moreau. Quer dizer, são 3 livros famosos, né? Do Wells, e por um preço acessível. Gente, eu não tenho nenhum acordo com nenhuma editora, tá? Então, eu acabei comprando para conhecer. A editora garante aqui atrás que o texto é integral, traduzido do original em inglês. Como eu não li o original em inglês, eu estou acreditando, né, no que a editora me diz. Você vai ver que são livros finos, não é uma edição cara mesmo, o papel é um papel mais barato, ela é capa mole, né? Mas eu acredito que cumpre bem o que a gente sempre reclama e sempre pede, que é para os livros no Brasil serem mais baratos, para que mais pessoas tenham condições de comprá-los, né? Então, eu gostei da iniciativa, eu gostaria que mais editoras tivessem essa iniciativa. Claro que, como os livros são antigos, você acha facilmente em sebo, e se você me segue, você deve saber que eu sou uma fã de sebo. Eu compro muito livro, eu tenho muito livro, mas eu também vou muito a sebo. Eu tinha lido O Homem Invisível e os outros do Wells há muito tempo, então foi bom comprar porque eu tive a oportunidade de relê-los. Então, o vídeo de hoje é sobre este aqui, O Homem Invisível. Mas como nós vamos entrar pela primeira vez no Wells, é preciso conhecer um pouco melhor o escritor, que é uma coisa que eu faço, né? Toda vez que é o vídeo de entrada, eu falo um pouco mais do escritor. O Herbert George Wells, conhecido apenas com as iniciais do seu nome, seguido pelo seu sobrenome, então fica H.G. Wells, nasceu em Londres em 1866, então ainda no século XIX. Quando eu falei aqui no canal de importantes livros distópicos que eram 1984 e A Revolução dos Bichos, eu expliquei que o autor desses 2 livros, o escritor George Orwell, ele adotou esse nome, George Orwell, em homenagem a este aqui, ao Herbert George Wells. Porque George Orwell, na verdade, não era o seu nome verdadeiro. Ele utilizou como pseudônimo, né? O nome dele é Eric Blair, né? Ele era um jornalista chamado Eric Blair. Então isso já mostra como o H.G. Wells, nosso escritor de hoje, influenciou inúmeros autores que vieram depois dele, principalmente os autores de ficção científica e romances distópicos. H.G. Wells deixou inúmeros romances de ficção, outro número enorme de livros de não ficção, artigos científicos e até, gente, livro didático, porque ele era professor, né? Foi um dos escritores mais produtivos que eu conheço, deixou mais aí de 100 livros, então ele produziu muito, muito, muito. Apesar de pobre, ele ganhou uma bolsa de estudos e ele estudou biologia, que é um conhecimento que ele vai usar em seus escritos, né? Então é interessante isso, um professor de biologia que escrevia. Além disso, seus romances eram quase proféticos, né? Porque eles conseguiam prever coisas que só se tornariam realidade muitos anos depois. Então, o grande mérito é essa originalidade de ideias. Você já deve ter ouvido falar de um episódio
que aconteceu nos Estados Unidos e que causou um pânico nos Estados Unidos, quando uma rádio noticiou uma invasão de marcianos. Quase 3 milhões de ouvintes, quando ouviram isso, tentaram fugir, mas só depois, então, para descobrir que tudo não passava de um teatro radiofônico, né, que foi baseado na obra Guerra dos Mundos, que também é do H.G. Wells. Então vocês vejam que ele tem muita obra para a gente falar. Para muita gente, para muitos estudiosos, H.G. Wells é considerado o pai da ficção científica na literatura, né? Posição que eu acho que ele disputa ali com Júlio Verne. Wells vai escrever romance distópicos? Vai sim, tá? Mas é importante, as pessoas confundem. Nem toda ficção científica ela se dá em um cenário distópico, como é o caso do romance de hoje, né? O Homem Invisível, tá? Isso é preciso diferenciar distopia de ficção científica. Como a maioria dos romances daquela época, O Homem Invisível ele foi sendo publicado em capítulos na revista Pearson em 1897, então bem finalzinho ali do século XIX. Essa publicação em partes talvez seja responsável por capítulos muito diferentes entre si na questão da escrita. Quando você for ler, você vai reparar que os capítulos iniciais têm uma narrativa muito mais simples, até em alguns casos muito mais curta, do que os capítulos finais. Eu até entendo isso, parece um pouco de novela. Tá dando certo, a gente ganha mais espaço, né? Então tem esse componente de publicação seriada, né? Há também alguns trechos em que o autor, em Nome Invisível, ele aproveita para apunhalar hábitos e instituições inglesas, né, como o parlamento inglês. Quer um exemplo? Em um determinado momento, então tem ali os habitantes da pequena cidade de Ping e eles estão discutindo sobre fatos estranhos que estão acontecendo na cidade dele, né? Discutindo para ver o que eles vão fazer. Então olha o que ele escreve, abre aspas. O gênio anglo-saxão para o parlamentarismo se impôs. Houve muita conversa, mas nenhuma ação decisiva. Claro, gente, que isso é uma crítica à falta de ação do parlamento inglês. A gente vê na televisão que eles passam horas discutindo sobre algo, né? Isso é uma prática do parlamento inglês. Claro que eles demoram, mas também chegam a decisões, né? Não é que eles não chegam. O romance O Homem Invisível conta a história do cientista Griffin, que descobre como tornar um corpo invisível através de experiências que ele ia fazendo usando refração de luz, de forma que esse corpo, para se tornar invisível, ele nem absorva e nem reflita luz. Griffin, que era bastante ambicioso, acreditava que se tornar invisível o tornaria invencível e que só traria para ele inúmeras vantagens. Então, por isso mesmo, em vez dele experimentar em outros corpos, né, ele vai experimentar em si próprio suas descobertas, que ele achava que era uma coisa excepcionalmente muito boa. Quando o livro começa, é um dia bastante frio e um personagem muito estranho chega em uma hospedaria, né, que eles chamam, no interior da Inglaterra. É uma cidade bem pequenininha chamada Iping. Esse personagem está com a cabeça cheia de bandagens, né, aquelas fitas, óculos escuros, chapéu, luva e só se vê o nariz.
desde que ele chega ali na hospedaria, ele se apodera da sala da hospedaria, não deixa ninguém entrar, e ali ele começa a fazer experimentos para tentar reverter o seu estado, né? Então, como ele estava invisível, por isso que ele não deixava ninguém entrar na sala, e isso, claro, que aguça a curiosidade das pessoas. Com o tempo, nós já desconfiávamos, nós leitores, e os habitantes do povoado descobrem então que ele é um cientista, ele é o homem invisível. Esse cientista, ele está longe de ser um cientista calmo, compreensivo, de bom senso. Pelo contrário, a experiência da invisibilidade o marcou profundamente, e o desespero por não conseguir retornar à visibilidade o tornaram a cada dia mais agressivo, né? E à medida que os habitantes ali do pequeno vilarejo começaram a pressioná-lo, querendo descobrir o seu segredo, ele vai se tornando cada vez pior, cada vez mais agressivo e vai provocar inúmeros incidentes. Inclusive ele vai roubar dinheiro, né, numa cidade que praticamente não tinha roubo, né? Então tudo isso vai complicando ali a vida. Na verdade, o que ele não pensou na sua sede por poder, quando ele se transformou, é que a invisibilidade também tem as suas desvantagens. Quer ver? Não poder andar de sapato, né? Porque se ele puser o sapato todo mundo vê, então ele está sempre machucando o pé. Não poder usar roupas quentes no inverno, então ele morria de frio invisível, ou ainda correr o risco de ser atropelado por pessoas ou por carruagens que não o viam quando ele estava atravessando a rua, quando ele estava na calçada. Além, claro, gente, da solidão da sua condição, que é única, né? Que era única, e que ele não podia contar, e que a sua figura toda encapuçada afastava as pessoas. Então ele foi ficando também cada vez mais sozinho. Nós temos de lembrar que quando esse romance foi lançado, lá no final do século XIX, era uma ideia completamente original e que por isso mesmo fez tanto sucesso. Vale a pena conhecer a história, vale a pena conhecer toda a obra do Wells, saber o que aconteceu com esse cientista maluco, e por isso mesmo eu não vou continuar, não vou dar mais spoilers, é só para aguçar a sua curiosidade. Eu peço que você deixe seus comentários, seu like, se inscreva no canal, tudo que a gente precisa para as pessoas lerem mais. E se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo post.